porque toda segunda-feira nós íamos na casa do presbítero, fazíamos oração com os jovens e tudo mais. E aí, naquela segunda-feira, eu cheguei lá na casa dele, na época era o presbítero Pérez, mas hoje ele é pastor Pérez. Quando eu chego lá na segunda-feira, ele falou: hoje nós não vamos orar aqui, nós vamos orar na casa de uma irmã aqui no Jardim Avelino, que faz parte de uma outra igreja. Eu falei: eu não vou não tô nem vestido adequadamente, eu tinha chegado do trabalho, né? Ele falou: não, vamos. Eu falei: tá bom, vamos, né? Quando eu chego lá, é o culto no lar da Igreja Cristã Evangélica. Meu sogro não estava presente, pastor Décio, mas estava a minha sogra, a irmã Helenir. Estavam muitos irmãos que estão aqui até hoje, outros já faleceram, né, pastor, que faleceu também. E aí o que acontece? Quando nós estávamos nessa vibe, vamos dizer assim, de orar e tudo mais, eu tinha visto, isso são muitas histórias, mas no comecinho da minha conversão eu tinha ido em muitas igrejas, muitos movimentos. Isso eu aconselho você que está me ouvindo aí, ó, cuidado, esse pular de galho em galho, isso é um perigo. Mas eu ia porque eu tinha sede, então eu ia em vigílias, eu ia em monte, eu ia em igreja A, B, C, D, E, vigílias de tudo quanto é tipo. Isso no começo começou a fazer uma confusão na minha mente. Tomava água de várias fontes. Meu Deus, agora, posso pular, não posso? Posso me jogar no chão, não posso? Então eu fiquei muito confuso nessa situação. Mas, então eu tinha muitas dúvidas a respeito de profecias. Eu já comecei a não crer em muitas coisas, e isso foi até bom, porque aquela inocência que tudo é de Deus, né? Sim, é perigoso. E aí vai criando maturidade, entendimento da palavra, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. E nesse culto, houve uma pessoa que começou a profetizar, começou a trazer uma profecia, e eu disse: Senhor, eu não quero mais esse tipo de coisa, eu já estava meio enjoado dessas questões, né? E eu falei: se é o Senhor que está usando essa mulher, que era minha sogra, minha futura sogra, se é o Senhor que está usando ela, o Senhor vai usar ela para falar comigo. Mas eu acabei de orar em pensamento, ela veio até mim e falou: jovem, Deus tem algo para falar para você. E me entregou um recado de Deus. Eu falei: então essa mulher é de Deus, né? Já confirmou na mesma hora. Aí, e nesse meio tempo, eu namorava uma moça na igreja e eu falei, e aí nós íamos ter um encontro de jovens, né? A gente chamava de congresso, né? Aniversário dos jovens. E eu disse para ela, falei: eu queria convidar os jovens aqui para estar conosco lá, porque eu já era líder dos jovens. Eu falei: quem é a líder? Ela falou assim: a minha filha. Eu falei: então ela pode passar o telefone dela? Ela falou: não, ela está aqui, eu não tinha visto. Durante todo o culto, eu não tinha percebido a Kelly. Quando ele viu, foi aquela cena de cinema, assim, que ela vira, parou, escuta, começa a tocar aquela musiquinha. Bom, isso aí, então acho que eu não vou mais contar, não. Vou ficar para o próximo episódio. Não. Só do pastor começar a introduzir é como se eu já conseguisse visualizar. Você vê a cena, eu tô lá nessa cena. Aí imagina, né? Aí ela falou assim: espera um pouquinho que eu vou chamá-la. E ela chamou eu não estava com a minha namorada aquele dia. E ela veio. Namorava? Eu namorava na época. Quando a Kelly veio, é incrível, mas uma coisa incrível. Quando eu olhei para Kelly, ela tem os olhos verdes, né? Bonitos. Quando eu olhei para aqueles olhos verdes, bateu algo no meu coração. E eu conversei com ela, falei: a gente chama os jovens e tal, e peguei e fui para casa. Eu fui para casa naquele dia, eu cheguei em casa, tomei um banho, dobrei meu joelho e fui orar. Falei: Senhor, eu senti algo por essa moça. Eu namoro, não tá correto. Eu não sei se essa moça é noiva, se ela é casada, se ela é solteira, eu não sei. Mas eu senti algo por ela. E sabe qual foi a minha oração? Aprendam aí que oração tem poder. Anota essa aí, que essa aí vai ser importante. Oração tem poder. Eu orei assim, de joelhos eu orei. Falei: Senhor, se essa moça for a minha preparada, todos os impedimentos vão ser tirados, as barreiras vão ser tiradas. Bom, essa foi a minha oração. Aí, no culto que eles foram na igreja, os jovens, ela me apresentou o namorado dela, eu apresentei a minha namorada para ela. Só que eu apresentei assim como um protocolo só, porque eu sabia que algo ia acontecer. Passou algum tempo, aí nós começamos a ter um convívio entre igrejas. Conheci o pastor Décio, fui pregar na igreja cristã evangélica, lá no 245 ainda, o templo chão batido e vermelho, aquelas lâmpadas de mercúrio. Ice Raiz. Ice Raiz mesmo, eu conheci, tive o prazer de conhecer a Ice. E fusão desde aquela época. Então você, jovem que tá aí, ó,
aproveite as oportunidades da fusão. É de gerações as fusões aqui na Raiz. E eu fui convidado, né? E eu me lembro, eu até brinco muito com os obreiros, né? Os irmãos vão até dar risada quando eu falar. E eu preguei sobre o Zaqueu. Porque eu brinco muito, né? Poxa, eu falo com os obreiros, então, vai ficar falando sobre Zaqueu, que todo mundo já conhece, que ele desceu da árvore, que tal. E eu preguei sobre Zaqueu e me lembro até o tema, foi crente de pequena estatura. E eu preguei essa mensagem. E foi um culto tão abençoado que depois os jovens levaram essa informação para o pastor me chamou para me parabenizar, falou, olha, eu tenho, né, um orgulho de que você foi representar a Igreja Unida lá na Igreja Cristã Evangélica, sei que falaram que foi uma mensagem muito bacana, e eu fiquei muito feliz com isso. Mas, depois aí tem muita história. Vamos lá, senão a gente vai se prolongar. Eu tô quase imaginando a história, eu tô pensando aqui. Não. Vamos falar que eu sou puxa-saco agora, mas pode falar, depois vocês deixam nos comentários. Vamos falar. Pastor Heraldo, pregador do evangelho, e as mensagens do pastor Heraldo. Não, eu falo, sensacionais. É igual aquela série que você ama e que a cada episódio lança um episódio melhor. São as pregações do pastor Heraldo. Olha, não fica jogando responsabilidade, não. Mas é verdade. Se você quiser ter a oportunidade, vem aqui na Igreja Cristã Evangélica que você vai presenciar uma das mensagens incríveis, obviamente inspiradas pelo Espírito Santo, pastor Heraldo, mas é fantástico. Aí eu tô imaginando, Gá, pastor Heraldo, com toda a eloquência, aquele charme que ele tem, boa pinta, ali eu já tenho certeza que o céu começou a trabalhar em favor dele pra ganhar a Kelly. Não, ó, você tá ouvindo o barulhinho da pipoca estourando? Eu preciso saber o desfecho dessa história. Não dá pra finalizar assim, não. E se eu for falar dessa história aí, a gente vai ficar... Vamos lá, tem tempo. Esses episódios aqui, né, desse começo do podcast, nós estamos trazendo esses convidados especiais e realmente deixando o convidado à vontade. O tempo é todo seu. Então, quando eu fiz essa oração, Deus ouviu. Pode ter certeza, Deus ouviu. E eu já estava numa crise no meu namoro, não tinha mais sentimentos pela moça, porque ela tinha um desejo espiritual bem diferente do que o meu. Eu era ardentemente, queria estar na presença de Deus. E quando eu percebi isso, eu já tinha começado a orar. Quando eu conheci a Kelly, então eu comecei a acentuar a minha oração, pedindo para que Deus separasse, que não gostava mais. E aí acabou de alguns episódios e a gente se separou. E um dia eu liguei para Kelly, porque a gente tinha muita amizade, a gente começou a fazer trabalho juntos com os jovens. A gente foi no Farol fazer trabalho de evangelismo, levantava faixas. Eu tenho fotos disso tudo ainda. Legal. Era os Jovens Luz de Cristo da Igreja Cristã Evangélica, com os voluntários de Cristo da Igreja Unida, né? E então a gente começou a conversar e tudo mais, e aí eu mantive uma amizade com o pastor Décio, né? Ele foi pregar na Igreja Unida algumas vezes, pregou numa terça-feira, olha só que relíquia que eu vou lembrar agora, que eu vou revelar. Ele foi pregar lá na igreja numa terça-feira, e a minha tia se converteu, aceitou Jesus, hoje é cristã, até hoje é cristã, isso faz mais de 30 anos, né? Nossa. E eu lembro, ele pregou uma mensagem chamada O Marco, né? Que Cristo fazia um marco na vida das pessoas. E ela recebeu essa palavra e se converteu. Enfim, aí nós começamos a manter, porque ele também pregava a palavra, então eu também tinha muitas experiências, né? E queria ouvir as experiências dele também. E aí, nesse meio tempo, a gente foi tendo uma convivência, então eu liguei para Kelly um dia e falei, olha, o meu irmão vai ficar noivo no próximo domingo, né? Ela falou, poxa, que legal e tal, né? E você, quando ficar noivo? Eu falei, vai demorar, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tô mais namorando. Ela falou, não mais? Eu falei, não, por quê? Aí eu comecei a contar, né? Eu falei, porque era muito conturbado o nosso relacionamento e tal. E aí ela falou assim pra mim, então, isso era mais ou menos em setembro, né? Mais ou menos assim. Então, Heraldo, sabe o que acontece? Em janeiro eu também desisti. Mas eu não sei por que eu voltei. E a coisa não tá muito legal. Aquela glória a Deus. Veio a alegria e ficou. Aquela glória a Deus veio assim, né? Brincadeira, né? E eu falei, mas assim, né? Eu orei, comecei a contar minha experiência pra ela. Falei, então, né? Porque já não tá mais como era antes e tal, né? Falei, porque tem Deus no negócio aí e tal, né? Queria falar, mas eu me omiti, fiquei quieto, né? E aí, depois desse tempo, passou um tempo, ela desistiu do namoro. Engraçado, rapaz, engraçado assim, ela desistiu do namoro, né, e eu nunca me pronunciei pra ninguém, pro meu sogro, pra minha sogra, pra Kelly, pro Decinho, pra ninguém, nós éramos amigos de igreja.
E um dia minha sogra me liga, numa quinta-feira, a Kelly estava na faculdade, ela me liga e falou, Heraldo, você pode vir aqui na minha casa? Eu falei, posso, né? Posso sim. Só voltando isso aí, me lembra de onde eu parei, mas um dia trabalhava uma irmã comigo, e ela falou assim pra mim, e de vez em quando ela fala assim, vamos no escritório orar, né? Uhum. Aí eu ia no escritório orar, tal, com ela. Aí um dia ela falou pra mim, uns dias antes, ela falou, vamos orar no escritório? Eu falei, vamos, né? Fechamos o escritório, fomos fazer uma oração. E ela era uma mulher bem usada por Deus. Ela disse, olha, você tá pedindo pra Deus uma namorada? Eu falei, tô. Ela falou, Deus já preparou. Olha. E já me mostrou como ela é. Ela tem mais ou menos 1,68 m, ela tem olhos claros e é loira. E é uma moça muito bonita. Falei, o pastor já ficou feliz da hora. Falei, Deus dando presente. Falei, amém, amém. Pastor Bingo. E guardei isso comigo, né? Guardei isso comigo. Nessa quinta-feira, voltando naquele ponto, minha sogra me liga. Heraldo, você pode vir aqui na minha casa? Falei, posso. Cheguei lá, falei, poxa, vai falar alguma coisa de algum evento da igreja, né? Ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode? Você tá interessado na Kelly? E aí, o Na que lata. você responde nessa hora? Na lata. Crente não pode mentir, né? É. Eu falei assim, eu estou gostando da Kelly, sim. Ela falou, sabe por quê, Heraldo? Eu vou te falar uma coisa agora. Falou, eu tinha que chamar você aqui para te falar algo, né? Tem uma irmã que a gente ora muito entre famílias, a irmã Salete. Eu oro pela família dela, pelos filhos dela, e ela sempre ora pelos meus filhos, né? Pelo Decinho, pela Kelly. E ontem à noite ela me ligou para orar pelos filhos dela, ela falou, agora eu vou orar pelos seus filhos. Ela falou, Helenir, Deus está preparando um varão para Kelly. O termo varão, né? Para quem não sabe, é homem, né? Tá preparando um homem para Kelly, um namorado para Kelly, né? E ela falou, Heraldo, e a Salete ela descreveu você dos pés à cabeça. Mais ou menos 1,75 m. E ela não te conhecia? Não conhecia, a Salete não me conhecia. Falou que o cabelo jogadinho de lado, na época era meio menudinho, né? Galã. Era meio menudo, hoje já tá mais grisalho, mas eu tinha cabelo mais jogado de lado e tal. Ela falou assim, ela descreveu você pra mim. Não. Então, assim, então, falei, tudo bem, beleza, né? Começamos a conversar e eu falei, olha, então a gente vai estar em oração e não fiquei tranquilo, né? Tranquilo, mas desesperado. Um tranquilo desesperado. E nesse meio tempo, Deus falava pra mim, pra nós esperarmos. Começamos a orar e Deus falou pra mim esperar 3 meses, né? Puxa, aí eu... 3 meses, e falei, tudo bem. Comecei a ir frequentar a casa do meu sogro, da minha sogra, como amigo, né? Não saíamos assim como namorado, nada. A gente saía pra ir no shopping como amigos, batia um papo, voltava e tal. E aí passou um tempo, passou 1 mês e meio. Eu falei, mas que negócio é esse de esperar? Eu não via nexo nisso, né? Pô, não via nexo nisso e tal. E aí eu fui pra igreja aquele dia. Falei, Deus, o senhor vai falar comigo? Eu coloquei Deus na parede, como pastor usam sempre termo. Muito ousado. Usam esse termo, né? Coloca Deus na parede. Não, eu fui em oração mesmo, né? Falei, Deus, eu preciso que o senhor fale comigo. Que negócio é esse de esperar 3 meses? Isso é uma bobeira, uma bobagem. E aí chego lá na igreja, eu entro na igreja, o irmão começa a pregar. Lá em Isaías, né? Espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele leu o versículo e falou, você que veio aqui hoje receber uma resposta de Deus? A resposta é, espera. Meu, já engoliu seco no fundo da igreja. Espera. Aí eu falei, não deve ser comigo, né? Espera. Falei, tá bom, né? Aí, essa irmã que orou por mim, ela falou, Heraldo, eu tava orando por você ontem, eu via 3 janelas, uma aberta, uma fechada e a outra entreaberta, aquelas janelas de folha. Ela falou, isso é um tempo. Significa um tempo. Metade do tempo já foi, era 1 mês e meio. Metade do tempo já foi. Meu Deus. Eu falei, amém, tá bom. Ô, louco, vai falar o que depois disso, tá bom. Vai falar o quê? Agora, isso é padrão? Não era padrão. É porque quando eu me converti, eu falei, Deus, eu quero agora só namorar aquela que vai ser a minha esposa. Eu orava assim, eu não quero ficar namorando, não quero. Eu já tinha 22 anos, né, 23. Era jovem ainda, mas eu não queria mais ficar namorinho. Eu falei, eu queria namorar pra casar. Então, Deus tratou comigo dessa maneira. Quando passou-se os 3 meses, aí eu chamei a Kelly, conversei com ela. Ela falou, então você vai ter que falar com o meu pai.
A hora mais temida de todas. Falei, meu Deus, eu fui. Eu sei. O gato sabe bem. Já tava tudo armado, mas eu falei, bom, vou ter que falar com ele. Chego lá, tal, falei, pastor Décio, tá acontecendo isso e tal, já tinha mais uma afinidade com ele. Aí ele falou a coisa que eu usei com você, Gabriel. Usou. Eu vou usar essa estratégia. Se eu tiver uma filha, agora eu tô curioso pra saber o que é. Ele falou assim pra mim, ele falou, olha,